Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais um vídeo da série Transformação Digital Startups em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Bernardo Fabiani, que é o CEO e cofundador da Terra Magna. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta o sininho, para que você seja informado de todas as novas entrevistas com os líderes de transformação digital do Brasil. A Terra Magna é uma startup que oferece ao setor agrícola os serviços de antecipação de recebíveis e monitoramento de garantias via satélite, levando o insumo mais importante para o agronegócio, que é o crédito. Eles estão reinventando a forma de como o crédito é subscrito, concedido e cobrado na agricultura brasileira, alavancando tecnologia e fontes de dados alternativas para transformar esse processo numa experiência simples e segura. A Terra Magna foi fundada em São José dos Campos, em 2017, por engenheiros formados pelo ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Por 3 anos consecutivos, ela foi eleita uma das 10 startups mais promissoras do agronegócio pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. No ano passado, a Terra Magna movimentou 53 milhões de reais com serviços de antecipação de recebíveis, e para 2021 a previsão é antecipar 500 milhões. Atualmente a Terra Magna conta com 120 colaboradores. Vou falar um pouquinho do Bernardo. O Bernardo ele é formado em engenharia eletrônica e foi o primeiro tenente na área de pesquisa do Corpo de Engenharia da Força Aérea Brasileira, FAB. Ele é pesquisador em radiofrequência, micro-ondas, radar, sensoriamento remoto e propagação eletromagnética. Ele trabalhou em projetos relacionados à defesa durante seu período como oficial da FAB. O Bernardo atuou também como consultor para empresas da indústria de defesa brasileira. Bernardo, prazer muito grande ter você aqui com a gente. E hoje eu queria começar te perguntando o seguinte: qual foi a oportunidade de negócio que vocês visualizaram para criar a Terra Magna? Sérgio, ótimo estar aqui. Quando a gente começou a Terra Magna, a gente queria estar em um mercado no qual estar no Brasil não fosse uma desvantagem, e a agricultura acaba surgindo naturalmente como uma grande oportunidade, e uma oportunidade muito inexplorada. E estudando um pouquinho mais sobre a agricultura, a gente entendeu que a agricultura em si, a atividade primária, a semente no chão, digamos assim, ela depende de toda uma cadeia de valor para conseguir sustentá-la. Ou seja, o produtor ele só consegue de fato produzir porque alguém leva a semente, o fertilizante, o defensivo até a fazenda dele, e por trás de todos esses insumos, ainda por cima, existe o crédito. O produtor rural hoje, a agricultura de forma geral, ela é extremamente alavancada, ela é extremamente dependente de dívida. Dívida de curto prazo, dívida de longo prazo, dívida para financiar os insumos, dívida para financiar o maquinário. E o que nós entendemos é que esse crédito ele é uma linha muito tênue ainda para a agricultura. A história da agricultura brasileira foi criada em cima de crédito subsidiado, e agora, à medida que o crédito subsidiado ele acaba, tanto por uma questão de maturação do mercado, quanto por uma questão de o Estado não ter mais dinheiro para sustentar um mercado tão grande quanto a agricultura brasileira, existe esse gap na concessão de crédito. E foi aí que Terra Magna nasceu, justamente para atuar nesse segmento de concessão de crédito para a agricultura brasileira. Pelo que eu estou entendendo, então, você tem um crédito para você colher, para você comprar insumo, né? Você tem vários tipos de crédito, né, no setor de atividade. Vários tipos de crédito, e o mais interessante é que quando a gente fala do crédito de insumos, ou seja, aquele crédito de curto prazo, para semente, fertilizante, defensivo, esse crédito ele é extremamente autofinanciado, ou seja, quem financia na prática não são grandes bancos, instituições financeiras, nem o mercado de capitais, é a própria cadeia de insumos. O que significa isso? Significa que o produtor daquele defensivo agrícola, por exemplo, ele vende aquele defensivo agrícola para receber daqui 6 meses, 1 ano. Ou seja, é um formato de crédito, mas é um crédito comercial. É o que em inglês é muitas vezes chamado de Buy Now, Pay Later. E isso é muito bom para o produtor, é a forma pela qual ele consegue hoje produzir, mas tem seus problemas, porque ele acaba pagando uma taxa de juros oculta, digamos assim, muito cara,
ele fica dependente do financiador, do produtor de insumos dele, ou seja, ele não tem diversas opções, porque o produto, o defensivo, ele está associado ao crédito, ele está casado com o crédito, você não consegue dissociar as duas coisas, ou seja, ele não consegue ter o capital para poder comprar o produto que ele quiser. E, por outro lado, é ruim também para o produtor de insumos, porque quando a gente fala de uma grande agroindústria, uma grande agroquímica, o negócio deles é produzir e vender fertilizante, defensivo, semente, qual seja. Mas o negócio deles não é, ou não deveria ser, pelo menos, financiar. Então, você chega no 31 de dezembro, vai reportar para a matriz e você tem um contas a receber gigantesco, porque você teve que, na verdade, servir como banco do produtor. Sim, banco, supervisor agrícola, uma série de outras coisas, né, que eles oferecem para o pessoal do campo, né? Como é que funciona o Terra Magna, se a gente fosse exemplificar uma jornada de um produtor? Acho que esse é um dos pontos mais importantes com respeito ao Terra Magna, e uma das sacadas que nos permitiu chegar até aqui é que a gente atua muito pouco diretamente com o produtor. Nós atuamos principalmente diretamente com a cadeia de valor, ou seja, a gente atua com a agroindústria, com a cooperativa, com a revenda de insumos, com a cerealista, mas como produtor diretamente muito pouco. Por que eu digo isso? Porque o que mais mata agtechs no Brasil, de longe, não é a falta de produto, não é a falta de capital, é a falta de capacidade de distribuição. Quando a gente fala de um modelo de venture capital, a gente está supondo tacitamente que existe um canal de baixo atrito para acesso ao seu público-alvo. E se você está falando do produtor rural no Brasil, isso não é verdade. Essa hipótese é falsa. Você não consegue acessar o produtor rural usando uma ferramenta digital ou de baixo custo de aquisição para o cliente. E por quê? Porque o produtor é extremamente não digitalizado, o produtor ele é muito ressabiado, não sem motivo, ele precisa ser ressabiado, porque quando ele compra um produto que não funciona, uma semente que não funciona, por exemplo, ele não está ameaçando, não é um aplicativo que trava simplesmente, ele está ameaçando a receita da família dele por aquele ano. Então, colocando esse mix de falta de digitalização e uma dependência muito grande de confiança, acessar o produtor diretamente acaba sendo tremendamente difícil. Nós tangenciamos esse problema acessando a cadeia de distribuição de insumos que já existe e que já goza da confiança do produtor. E o que nós fazemos na prática é também chamado lá fora de embedded financing. Nós financiamos a venda do produto para o produtor. Ou seja, pense em uma concessionária. Quando você vai a uma concessionária comprar um carro, você já consegue um financiamento direto da concessionária. É mais ou menos isso que acontece com Terra Magna. Nós fornecemos o financiamento para o produtor que vai até a revenda, até a agroindústria, até a cooperativa, para comprar o seu pacote de insumos. Então, nós desenvolvemos uma relação com a revenda, com a cooperativa, com a indústria, de forma que eles usem o nosso sistema para a concessão de crédito. Nós temos um sistema tecnológico que apoia a concessão de crédito e a cobrança desse crédito comercial. E uma vez que o produtor ele vá até a revenda, ele fornece a documentação necessária para que a gente entenda qual que é o risco oferecido por aquele produtor, naturalmente. O problema não é risco, o problema é risco mal precificado. Uma vez que ele tenha submetido a documentação, a gente retorna com uma condição de limite e de taxa de financiamento. O produtor acaba vendo simplesmente um pacote de insumos com pagamento no final da safra. E a revenda, ela consegue fazer aquela venda. No final da safra, se tudo correr bem, o produtor ele vai quitar a dívida dele e vai pagar diretamente para o fundo, para um dos fundos o CRAS que tem por trás da Terra Magna. Então, essa é a estrutura hoje. Isso significa que, eu me lembro que na descrição que vocês dão do negócio de vocês, existe uma menção a redução de riscos, uso de satélite. Vocês, além da documentação, vocês também coletam imagens para confirmar alguma coisa em relação às terras desse cliente? Como é que é isso? Eu fiquei curioso. Quando a gente fala da agricultura, a gente está falando de um mercado extremamente não digitalizado e de um mercado em que existe muito crédito comercial, como eu comentei. E a consequência disso é que você não tem dados suficientes para conseguir aferir o risco de crédito de um produtor.
É muito difícil de fazer isso. Então, se você consulta, por exemplo, um bureau e vê um score, um número de 0 a 1000, e você dá crédito com base naquilo, uma das duas coisas provavelmente está acontecendo. Ou você está deixando dinheiro na mesa, porque aquele produtor ele não é bem representado por aquele score, ele tem um desempenho comercial, digamos, melhor que aquele score, ou muitas vezes ele, de alguma forma, está mascarando um produtor ruim e você está tomando muito mais risco. Por isso que diversas empresas do agronegócio acabam não baseando a sua análise de crédito em score de bureau de proteção de crédito. Então, a melhor forma de você entender realmente o risco daquele produtor rural é você entender o risco da produção dele. Porque um dos fatores que melhor explica o comportamento de inadimplência de um produtor é uma quebra de produção, por exemplo, é um desempenho histórico repetidamente ruim. Então, com base na documentação que nós solicitamos daquele produtor, nós conseguimos localizar as áreas daquele produtor e, corretamente, com imagem de satélites, a gente consegue entender o que ele produziu, quanto ele produziu e como ele produziu nos últimos anos. E isso nos permite montar, na prática, um fluxo de caixa simulado daquele produtor e entender qual é a saúde financeira dele no presente. E por que isso é muito importante? Porque isso é uma figura muito mais realista. Mais consistente. Da saúde financeira dele. Entendi. Então, eu acho que a tecnologia está sendo usada não só para poder entender os números, mas também para poder entender as imagens, né? Vocês estão juntando esses dois tipos de informação, de dados estruturados, né? Que eu acho que é um traço muito, muito presente na agricultura hoje em dia. Os clientes que você tem, a gente sabe que o agricultor é um dos clientes, mas você considera os outros parceiros da cadeia de suprimentos como clientes teus? Por exemplo, aquele que oferta crédito à instituição financeira, também é um cliente seu? Não diretamente hoje. Tá. Assim, acho que para responder essa pergunta, eu tenho que dar um passo para trás para contar sobre qual que é a nossa estrutura de passivo hoje. Hoje, a gente trabalha com CRAs e FDICs para poder fornecer o crédito que a gente leva até o campo. E o que são CRAs e FDICs? Só explicando muito rapidamente, são quase que estruturas de fundos de investidores, hoje investidores profissionais, que fornecem esse capital para a gente poder alocar esse capital no campo. Entendi. Então, assim, a gente, naturalmente, com os CRAs e FDICs, com os quais a gente tem a parceria para poder conceder o crédito, nós fazemos toda a gestão de risco, mas não somente com os CRAs e FDICs que nós usamos para colocar crédito no campo. Se, por exemplo, uma outra securitizadora ou um outro FDIC queira usar o nosso sistema, nós fornecemos. Então, nós temos uma relação de parceria, digamos assim, não só do ponto de vista de crédito com o campo, mas também do ponto de vista de segurança do crédito com a cadeia de valor. Ou seja, você tem uma tecnologia de análise de risco, acima de tudo, para créditos agrícolas, né? E aí você pode, entre aspas, uberizar essa tecnologia, né, para clientes que te interessem, né? Eu acho que esse aqui é o ponto principal. Qual seria o modelo de negócio de vocês? Vocês cobram um percentual, uma taxa sobre o crédito, uma comissão sobre o crédito, é assinatura? Qual é o modelo de negócios da Terra Magna? Depende de quem nós estamos cobrando. Então, se a gente está falando com respeito ao campo, a empresa que usa o nosso sistema para poder conceder crédito, nós cobramos pelo uso da plataforma. Lembrando que, como a gente não tem uma ferramenta de baixo CAC, né, para acessar o produtor rural, a gente vê isso, na verdade, muito mais como uma ferramenta de acesso. Então, a gente não teria visibilidade com respeito a essas operações que existem no campo, as operações de financiamento comercial que existem no campo, se não fosse pelo sistema. Então, isso acaba sendo muito mais o nosso CAC, coloquemos assim. Agora, por outro lado, quando a gente fala da parte de crédito, nós recebemos uma fração do crédito originado, ou seja, a gente cobra somente pelo sucesso, né? Se a gente submete uma operação que não tem sucesso, a gente não cobra por ela, e quando a gente tem sucesso, a gente recebe uma remuneração em cima do crédito originado, e uma fração associada ao desempenho do fundo. Tá. Agora, o agricultor em si, ele não tem custo, então, com vocês, com a plataforma, é só o custo da operação? Só para confirmar, ou ele tem algum custo de uma assinatura da plataforma?
É zero o custo para ele? É zero o custo para ele. Então, quem acaba pagando é o distribuidor de insumos, a indústria, a cooperativa, pelo uso do sistema, e a ponta do passivo, a ponta do investidor, Entendi. por conta do sucesso na concessão de Entendi. crédito. Então, o produtor de insumos, que pode ser uma multinacional, ele banca a plataforma para que esses clientes de insumo acessem a plataforma e se financiem, tá? Então, vocês são uma espécie de agentes financeiros desses players, né, da cadeia de suprimentos agrícola, né? Você tem a plataforma, você tem o crédito, e você, então, facilita essa operação entre o produtor de insumos e hoje são insumos, você também tem crédito para máquina, qual é a extensão, o escopo? A gente começou a fazer algumas pequenas operações de CAPEX. Hoje a gente não tem um veículo estruturado só para fazer isso, mas certamente é um dos futuros da empresa. Então, é uma coisa que a gente está explorando cada vez mais. Isso só explicando, Sérgio, acho que é legal comentar isso, porque a gente começou pelo crédito para insumos. Porque, diferentemente do crédito para maquinário, hoje, o crédito para insumos, ele já tem uma fração, assim, quase que não insignificante, mas muito menor do crédito subsidiado. Então, todo crédito subsidiado está morrendo, mas alguns tipos morreram antes, e o crédito para insumos é um deles. Então, se por um lado o crédito para maquinário, o crédito subsidiado para maquinário, ele está morrendo, para insumos ele morreu muito antes. Então, criou um gap de mercado muito mais rápido. Por isso que o nosso ponto de entrada acaba sendo esse. Quando a gente fala do crédito para maquinário, ainda existe muito crédito subsidiado. Então, digamos que a gente está se preparando para o momento no qual esse gap de mercado vai ficar tão grande quanto o de insumos. E essa que é a oportunidade que se abre, né, que cresce para vocês cada vez mais, entendi. Agora, falando em termos de oportunidade futura, o que você pode adiantar para a gente? Você já falou um pouquinho, mas, enfim, do ponto de vista de escopo de atuação e de funcionalidade, ou seja, o que você está pensando de ampliar o teu escopo, né? Hoje é insumo, daqui a pouco vai ser máquina, né, que você está falando. Você pode dar uma perspectiva para a gente nesse aspecto e no aspecto também geográfico? Você vai ficar você vai ficar restrito ao Brasil ou vai se expandir também para a América Latina, quem sabe outras regiões? Quando a gente fala de, assim, futuro tem que tomar muito cuidado, né? Mas coisas que certamente nós vamos fazer sempre com a bússola, sempre com o norte de ajudar nossos produtores a alimentarem o mundo. Tudo na agricultura, tudo acaba sendo financiado de alguma forma. Então, é uma peculiaridade do Brasil, mas é uma peculiaridade que gera oportunidade. Então, a gente vai continuar expandindo a nossa operação de insumos, naturalmente. A gente vai passar tanto a fazer operações de CAPEX relacionadas a benfeitorias, a terra e maquinário. Então, coisas que a gente já começou a fazer, de fato. Benfeitorias associadas à terra, quero dizer, por exemplo, irrigação, armazenagem estática, essas coisas que acabam trazendo uma rentabilidade maior para o produtor. Então, a gente sai um pouquinho daquele escopo do precisa para produzir, é o basal, a base da pirâmide de Maslow, por assim dizer, e a gente passa a se preocupar em ajudar os produtores a produzirem mais naquele mesmo pedaço de chão. Tudo que for aumentar a eficiência, né? Vocês vão estar financiando, ou seja, defensivo agrícola, irrigação, todas essas coisas que aumentam a produtividade, né? Verticalizar cada vez mais essa produção, né? Exato, porque a diferença entre, por exemplo, tem diversas diferenças, na verdade, mas uma das diferenças mais marcantes entre o produtor argentino e o produtor brasileiro é que o produtor brasileiro ele tem quase que uma questão atávica de expandir a área produtiva. Então, ele está sempre falando em mais área, enquanto que o produtor argentino, ou mesmo o produtor do sul do Brasil, que tem que é uma agricultura mais velha, eles se preocupam em tirar mais daquele mesmo pedaço de chão. Então, não tem por que escolher um ou outro, aí pode conciliar as duas coisas. E, por fim, sobre a expansão internacional, esse mesmo modelo de crédito comercial, ele existe em qualquer lugar em que a agricultura, ou o país, de forma geral, ele não tem um sistema tão bem desenvolvido do ponto de vista de acesso do mercado financeiro ao campo. Então, a América Latina, com exceção de alguns poucos países, é um alvo, a África e o leste europeu. Inclusive, convém mencionar que o leste europeu, ele aprendeu muito com o modelo de financiamento privado brasileiro.
Então, em 2008, mais ou menos, a gente exportou, literalmente, diversos das partes do nosso modelo de securitização de ativos agrícolas e de financiamento agrícola com a CPR para o leste europeu. Então, naturalmente, acaba sendo algo bastante interessante. Bernardo, deixa eu te perguntar uma coisa também. O que você considera como fatores críticos de sucesso para os resultados aí que vocês estão obtendo, que são tão incríveis, né? De 50 para 500 milhões aí de crédito, de financiamento, né? Como é a que você atribui? Eu diria que, por um lado, parcerias corretas. Ninguém consegue atacar um mercado dessa dimensão e fazer uma coisa tão nova, sem ter bons parceiros, tanto no campo quanto no mercado de capitais. Eu diria que isso é essencial. Por outro lado, também ter uma visão de outsider. Então, quando a gente fala sobre agricultura, quase que por definição um negócio velho. Velho no sentido de, assim, ela existe há muito tempo e é muito importante que as pessoas que estão atuando ali, elas tenham um certo nível de descrença com respeito à novidade. Porque, de novo, o tempo da agricultura é um tempo geracional. Você não pode colocar um app, deixar o app quebrar e aí afetar a receita da sua família. Não funciona assim. E essa visão de outsider, ela ajudou muito a entender a raiz do problema e a conseguir encontrar uma solução diferente para a forma pela qual as coisas estavam sendo feitas. Então, a gente sempre deu crédito assim. Perfeito, entendemos isso, mas como que a gente poderia fazer melhor com as ferramentas que nós temos disponíveis? E não sabendo que, assim, aquilo a priori não faria sentido, a gente conseguiu ir tateando e chegar a uma solução interessante. Acho que um outro aspecto que vai ser essencial do ponto de vista do sucesso da empresa nos próximos anos é a gente conseguir lidar muito bem com a situação macroeconômica do país. Então, hoje, a nossa estrutura de passivo, ela não é barata. A consequência disso é que nós não necessariamente seremos o capital mais competitivo para o campo. E, por exemplo, uma Selic subindo e podendo bater 2 dígitos dentro dos próximos 12 meses é algo que assusta bastante. Até porque a gente sabe que a agricultura ela não tem margens grandes a ponto de poder sustentar uma escalada de juros tão rápida. Então, saber lidar com esse risco macro vai ser bastante, bastante importante. E, naturalmente, assim, it all boils down to people. Quando a gente fala de atacar um mercado tão grande, em que a concorrência basicamente não existe, é um mercado de 170 bilhões de reais. Quando a gente fala somente da parte de insumos, o oceano é muito grande e a gente precisa de braços bons para poder navegar nele. Então, conseguir as pessoas certas para o nosso time vai ser crítico, já foi até agora, mas a partir de agora, na medida que as apostas se tornam infinitas, vai ser cada vez mais importante trazer pessoas boas a bordo para continuar construindo a empresa. Me chamou muito a atenção esse fenômeno recente das geadas, né, de como isso impacta diretamente o preço dos alimentos. Eu acho que isso também é um fator que assusta um pouco, né, essa mudança climática, né, principalmente no Brasil, né, de você queimar plantações por conta disso, ou então, sei lá, incêndios, né, ou uma coisa ou outra nos dois extremos. E essa questão dos juros também, eu acho que ele sobe, mas aí eu acho que em termos de oferta de crédito sobe para todo mundo, né? Eu acho que fica difícil para o produtor, né, mas não é uma questão competitiva, é uma questão de dificuldade do produtor, se não me engano, né? Tem uma questão, Sérgio, que quando a gente fala lembra que a gente está substituindo a agroquímica, por exemplo, o crédito da agroquímica. E essa turma, quando a gente fala de uma grande multinacional, o balanço dela é dolarizado. Então, a taxa que ela cobra é razoavelmente inelástica com respeito à Selic. Então, se a Selic sobe, muitas vezes eles vão manter basicamente o mesmo custo de financiamento, e isso se traduz em uma perda de competitividade do nosso crédito. Então, sua leitura está correta, perfeitamente, com respeito a crédito concedido por instituições financeiras, mas quando a gente fala do crédito das agroquímicas, por exemplo, a gente perde competitividade. Bernardo, muito interessante esse papo. A gente está chegando aqui ao final. Gostaria de saber se você teria alguma coisa que você gostaria de complementar aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Acho que quando a gente fala de Terra Magna, a gente está falando de um
uma construção para atender o maior setor da economia brasileira e certamente aquele que sustenta a balança comercial. E esse tipo de oportunidade que a gente encontrou existe não em absolutamente todo o setor do Brasil, mas existe em diversos setores do Brasil. O mato é muito alto aqui. E acho que todo mundo que está pensando em empreender deveria, assim, pensar com muita força, porque as oportunidades, elas são muito grandes e a chance de você ter um impacto significativo na sociedade, seja no alimento que vai para o prato das pessoas, ou seja, em algum outro mercado, é muito, muito grande. Então, fico feliz em ter podido conversar sobre isso, Sérgio. Tá certo, é um prazer também para mim estar conversando com vocês e sempre aprendendo, né, sobre o setor agrícola, que é um setor tão grande, né, 26% do PIB ainda, no mínimo, né, e com tendências de crescimento. Queria também me despedir de você, Bernardo, me despedir do pessoal que está assistindo a gente, mais uma vez reforçar, se você não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, deixa seu comentário, fala o que você achou do nosso papo aqui, e não esquece também de apertar o sininho, para que você possa acompanhar todas as conversas que a gente tiver sobre estratégia digital com os líderes que estão tocando a mudança, a revolução digital no Brasil. Bernardo, um grande abraço aí, até o nosso próximo vídeo aí.